O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo este tempo em que o reino de Deus se manifesta de uma maneira prodigiosa. É tempo favorável para isso. O Senhor ressuscitou. Ele vence tudo aquilo que nos vencia. Por isso ele se encarna. Muitas vezes nós achamos que Jesus veio somente para passear aqui no meio de nós. Não. Ele, porque nos ama, vendo-nos perdendo sempre. Quando eu falo vendo-nos, vendo a humanidade, vendo a sua criação, perdia, porque se deixava levar, se deixava enganar, se deixava muitas vezes roubar de si mesmo. E o Senhor precisava, e aqui entra o grande evento que nós estamos celebrando. E o Senhor precisava não apenas escolher um dentre nós para salvar e a partir deste salvar a todos, mas o Senhor precisava vir até nós para vencer o que nos vencia. No início dessa homilia, o que te vence hoje? Pensa um pouquinho. O que tem te derrubado?
O que tem te feito chorar? O que tem te vencido? Quais são aqueles vícios que te vencem? Quais são aquelas manias que te vencem? Quais são aquelas posturas que te vencem, que te derrubam, que o próprio diabo joga na tua cara dizendo, está vendo você, tão católico, tão crente, tão crente no sentido de crer, viu? Estou falando. Que crer tanto em Deus, que comunga, que vai à missa, que faz isso, está vendo? E você cai e se arrebenta. Ou às vezes ele nem precisa mais dizer isso, porque pode ser que nós possamos estar longe tanto de Deus, que já nem percebemos a distância. Mas eu queria que você pensasse agora, o que é que te vence? O que é que te derruba? O que é que te humilha? O que é que te faz sofrer? O que é que te faz chorar? Deixa eu te dizer, Jesus se encarnou. Ele veio, Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, Ele viveu todos aqueles anos, mais ou menos 30 anos no escondimento. Não se tem relatos do que Jesus fez nesse tempo. Mas depois, quando Ele se manifestou para o mundo, Ele tinha uma meta: vencer o que nos vence. E não somente uma meta a ser batida, mas Ele é Deus. Então Ele tinha uma meta que com certeza Ele bateria. Com certeza Ele venceria. Quando Jesus, nos evangelhos, quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando temos a oportunidade de ler, e eu acho que todos nós temos todos os dias a oportunidade de ler, porque não venha com desculpa que não tem Bíblia, que você pode baixar um aplicativo no celular, porque o celular você não vai esquecer. Então baixe o aplicativo no teu celular, porque o celular você não vai esquecer. E se esquecer, você vai se sentir nu, vai se sentir pelado, e você vai voltar para pegar o celular. Então você não tem desculpa de não ler a Bíblia. Não tem desculpa de não ler a palavra. Mas Jesus, quando nós temos essa oportunidade de ler a palavra, de ver, de ouvir nas celebrações, nós vemos que Jesus tem uma meta. Que meta é essa? Chegar em Jerusalém. O Evangelho de São João relata 3 vezes Jesus subindo a Jerusalém, porque como um bom judeu, Jesus tinha que sempre ir até Jerusalém. Mas os outros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, Jesus está na sua última viagem a Jerusalém, mas ele tem uma meta. Não era só chegar em Jerusalém, era vencer o que nos vencia. Bate no seu peito assim e diz, compadre, meu Jesus, como eu sou grato, porque o Senhor já venceu o que me vence. O que me vence já é derrotado, porque o Senhor já venceu o que me vence. E isto são os sinais que a presença de Deus está no meio de nós. Nós ouvimos no Evangelho. O Evangelho é a continuidade daquele encontro que Jesus teve com os discípulos de Emaús. Tanto que o Evangelho começa assim: os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Aqui entra o primeiro sinal de quando Jesus está presente. Porque quando eu falo a presença do reino, eu falo a presença do rei. Não existe um rei sem reino. Então, quando eu falo a presença do reino no meio de nós, eu estou falando quando é que Jesus está no meio de nós. Os discípulos estavam apavorados. Não sabiam ainda o que tinha acontecido. Muitos deles que ainda não tinham visto Jesus. Esses aqui não eram um dos 12. Não era dos 12 apóstolos. Eram os 2 discípulos que voltaram cabisbaixos. Que voltavam para a sua casa em Emaús. É o evangelho de ontem. É o evangelho do domingo à tarde, do domingo da Páscoa à tarde. Mas esses 2 que voltavam cabisbaixos, tristes, decepcionados, chegam até falar para Jesus, mas tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu? Parece que muitos de nós ainda somos estes, peregrinos que não sabem o que aconteceu.
Estes aqui ainda estavam contando, porque depois que eles reconheceram Jesus ao partir do pão, porque Jesus celebrou uma missa para eles, nós podemos dizer assim. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus, mas não há mais aquele Jesus, mas agora o Jesus ressuscitado. Eles, ao reconhecerem e verem que Jesus estava vivo, correram de volta para Jerusalém. E aí começa o evangelho de hoje. Eles, quando chegaram a Jerusalém, chegaram e começaram a contar para os discípulos, para os apóstolos, para os outros discípulos em Jerusalém. Eis que acontece um fato extraordinário. Continua o evangelho. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Este é o primeiro sinal da presença de Deus no nosso meio. A paz. Quando nós pensamos que está um caos na nossa vida, quando vemos o caos acontecendo à nossa volta, mas nós sentimos uma paz, mesmo vendo as coisas sendo destruídas, caídas, é sinal que Deus está aqui dentro. Mas quando nós não sentimos essa paz, é preciso clamar: Senhor, vem pertinho de mim. E Ele virá. Não vem para resolver somente as situações, porque Deus não é um Deus que faz coisas, mas Deus é um Deus que quer estar conosco. Não é um Deus que quer resolver todos os nossos problemas, não. Mas é um Deus que quer nos dar força, porque Ele quer gerar pessoas livres. Ele não quer gerar pessoas que sejam mal acostumadas em quebrar a cara e depois fazer como criança birrenta. Me ajuda! O primeiro sinal da presença de Deus na nossa vida é o que aconteceu com estes discípulos, esses apóstolos. Eles não estavam ali, vai dizer um outro evangelho, o evangelho de João. Eles estavam com as portas fechadas. Eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam apavorados, pensando: o que fizeram com Jesus, com o nosso mestre, também farão conosco. Então eles estavam fechados. E Jesus chega e diz: a paz esteja convosco. Esta é a primeira marca da presença do ressuscitado. A paz. Eu não sei se o teu coração hoje está em paz, mas eu posso dizer que eu fiz uma visita, eu fui celebrar o Tríduo Pascal numa cidade próxima aqui. E fui fazer algumas visitas a algumas pessoas que me pediram. E uma delas, uma senhora de 50 e poucos anos, que há 10 anos está acamada, porque teve 2 derrames e o seu lado esquerdo todo paralisado. E eu cheguei como padre. Era na sexta-feira santa, de manhã. Eu fui para conversar com ela, para ouvir, para estar com ela. E como eu saí dali com paz no meu coração. Porque veja, a situação dela não é uma situação cômoda. Há mais de 10 anos que ela está acamada. Elogiou o seu marido, dizendo que o marido é o que faz tudo na casa. Só moram os 2. E aquela mulher me transmitiu uma paz. Estávamos na sexta-feira santa, no dia em que Jesus morre, mas eu, naquela visita, eu encontrei Jesus ressuscitado. Naquela mulher acamada há mais de 10 anos, que nem falar direito ela fala, porque até mesmo a sua boca não consegue abrir totalmente. E quantos de nós que teríamos tantos motivos para ter a paz e não temos? Porque a paz não é algo que eu construo com as minhas próprias mãos, como os governos querem construir uma paz que é uma paz de conveniência. Vejam as guerras que estão acontecendo e pode acreditar, o discurso de ambos os lados da guerra
É um discurso de paz, mas a verdadeira paz não é construída com mãos humanas, porque a paz é a presença do ressuscitado no meio de nós. Mesmo como aquela mulher que eu visitei na Sexta-feira Santa, que nem levantar levanta, que nem ir à missa ela pôde ir, mas aquela mulher me recebeu com uma paz. Ela não sabia que eu ia chegar, porque eu cheguei de surpresa. Um rosto que transmitia a paz. E às vezes a gente sai da missa com o nosso rosto que transmite o quê, hein? Será que o nosso rosto transmite a paz? É bom estar aqui no Rincão, aliás, no santuário diferente do Rincão, que aqui eu posso ver vocês bem mais de pertinho do que lá. O primeiro sinal do ressuscitado no meio de nós é a paz que Ele nos dá. Mas, como eu estou dizendo, pode estar acontecendo inúmeras coisas à nossa volta, mas o nosso coração está em paz. E quando um coração está em paz, aí sim, nós saberemos como resolver, como lidar com as situações. Será que você tem essa paz? Tudo está caindo à sua volta, como para os discípulos. Tudo estava caindo à volta deles, mas eles tiveram a paz. Porque foi o que o Senhor disse. O Senhor não disse outra coisa. Vai dizer o Evangelho. Ainda estavam falando. Eu fico imaginando o acontecido. Entre agora, coloque a sua capacidade de criar, para criar essa cena na tua cabeça. Os discípulos apavorados, uns diziam, as mulheres tinham dito, outros tinham dito que tinham encontrado o sepulcro vazio. A Maria Madalena devia estar lá desesperada, eu vi o Senhor. Outros estavam ali voltando de Emaús, os outros meio assim, né, meio Tomé, será? Todos nós aqui, ó, nós estamos os discípulos aqui. Ó. Pode ter a Maria Madalena gritando, eu vi o Senhor. Pode estar aquele dizendo, será que o padre está dizendo a coisa certa? Cria agora aquela imagem. Cria agora na tua cabeça aquela cena. Pensa, a confusão que estava. Todos eles com medo. Penso eu, até os mais medrosos, porque estavam presos, com as portas fechadas, com medo dos judeus, penso que eles devem ter dito, fala baixo, vão nos ouvir, sossega, mulher, cala essa boca. Pensa agora nessa cena. E esta cena é interrompida, porque ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, Jesus não disse outra coisa. A primeira coisa que ele disse, a paz esteja convosco. Por que que Jesus diz isso? Porque ele estava ali. Quer paz no teu coração? Chama Jesus para estar com você. Quer paz em meio ao caos que você pode estar vivendo? Em meio aos sofrimentos, em meio às dores, em meio às discussões, em meio às lutas, às brigas entre família, chama Jesus para estar com você. Este é o primeiro sinal de quem tem Jesus no coração. Pode acontecer o que aconteça. Como aquela senhora, há 10 anos acamada porque teve 2 derrames. Ela tinha uma paz tremenda. Ela sorria. Claro, eu fui sem saber o que encontrar. E eu digo para vocês, era na Sexta-feira Santa, e para mim naquele dia já era sábado de aleluia. Porque através dela eu vi Jesus ressuscitado. Com a paz que ela tinha. E que ela me transmitiu a paz. Ela não me disse isso que Jesus disse, a paz esteja contigo. Ela não me disse isso. Mas o sorriso. Mas a maneira de falar. Os olhos brilhavam. E digo mais uma vez, cheguei de surpresa. Ela não se preparou para isso. Porque
a paz não é preparada, a paz é algo que permanece dentro. Eu não vou somente clamar a Deus para vir para o meu lado quando eu estiver passando por um problema. Se eu conquisto em mim o espaço de Deus, essa paz vai estar dentro de mim. Principalmente nos momentos em que mais eu precisar de paz. Não se preocupe. Nós não teremos a paz de improviso. Aconteceu um imprevisto, de repente eu clamo e vem a paz. Não. Eu preciso chamar Jesus. Porque é o sinal do ressuscitado é a paz. Eu preciso chamá-lo constantemente. Senhor, vem comigo. Eu preciso de ti. O segundo sinal do ressuscitado no nosso meio. Jesus começa a dizer para os discípulos, começa a conversar com os discípulos, comeu, pediu um pedaço de peixe, porque os discípulos estavam medrosos, estavam espantados, pensando que tinham visto um fantasma. Depois de tudo isso, vai dizer o Evangelho, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. O segundo sinal que Jesus está presente é quando eu entendo o que Ele está me dizendo. Por quê? O diabo quer nos confundir. Através dos sinais de Deus, que o diabo, com a sua astúcia, ele faz com que os sinais não sejam percebidos. Vejam a nossa insensibilidade aos sinais que estão acontecendo no meio de nós. Vejam a nossa insensibilidade com tudo o que está acontecendo, e eu não estou falando apenas das crises humanitárias, não, mas também das guerras, dessas situações, dessas crises humanitárias. Mas vejam, estão testando a humanidade com jogos. Com jogos que estão levando os jovens, os adolescentes ao suicídio. Porque vai fazendo com que você vá superando limites. Essa é a desculpa que esses jogos estão dando. Colocando limites para que você bata cada vez mais limites. E não entenda as Escrituras. Estes jogos, estes sinais que estão acontecendo, são sinais de que os tempos são próximos da vinda derradeira do Senhor. Mas eu não entendo. Pelo contrário, me torna até insensível. Baleia azul, baleia rosa, baleia preta, baleia o que for desses jogos. Prestem atenção, pais aqui que estão me ouvindo. Não pense que é somente um joguinho qualquer. E não pense que é porque a pessoa é fraca que chegou ao suicídio, porque é uma indução ao suicídio. Mas quando nós não temos o Senhor ao nosso lado, nós não abrimos a nossa inteligência para Ele. E vamos abrir a nossa inteligência para essas coisas. Eu fico pensando, quantos destes homens e mulheres inteligentes que conseguem entrar num sistema de segurança de um banco para roubar o dinheirinho suado que você tem lá na sua conta? E por que esses não usam da sua inteligência para fazer o bem, para ajudar as pessoas? São pessoas inteligentes. Por isso que eu estou dizendo, somente quando temos o Senhor no nosso coração, a presença do Senhor ressuscitado, o sinal primeiro é a paz que nós vamos ter. O segundo sinal é quando nós vamos ser inteligentes de entender o que o Senhor está nos falando. Muitas vezes gritando, mas nós, pela nossa insensibilidade, porque não temos essa intimidade com Deus, não entendemos o que está acontecendo. E vamos deixando que essas coisas aconteçam. Por que será que estes bandidos, que que furtam, que criam
sistemas, que criam vírus, que criam formas de entrar num sistema operacional ultra seguro. Eles entram, mesmo ultra seguros. Por que eles não usam a inteligência para fazer o bem? É porque falta Jesus. E nós precisamos anunciar este Jesus. Primeiro com a paz, depois deixando que esta paz, que é a presença do ressuscitado, nos abra a inteligência para entender que os tempos urgem. O Senhor subiu aos céus, o Senhor ressuscitou, mas Ele vai voltar. E estes sinais que estão acontecendo nos provam isto. Nós precisamos entender e precisamos acordar que todas estas coisas são sinais que o Senhor está vindo. Mas que nós precisamos nos manter em pé quando Ele chegar. Nós precisamos estar firmes quando Ele chegar. E aí é o terceiro sinal da presença do ressuscitado. Nós ouvimos na primeira leitura. Na leitura de ontem, estava ali um paralítico na frente do templo. E Pedro e João, depois da ressurreição do Senhor, depois de Pentecostes, subiram ao templo para rezar. Foram ao templo e encontraram aquele homem ali. Aquele homem foi lá e pediu uma esmola. Aquele homem pediu alguma coisa para comer. Na leitura de ontem. E aí Pedro e João disseram, Pedro disse, ouro e prata não temos, mas o que temos nós te damos. Veja, o que temos te damos. Alguém que tem Deus no coração dá Deus para o outro. O que temos nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Essa foi a leitura de ontem. Só que, na sequência da leitura de hoje, Pedro e João são perseguidos. Começam a ser perseguidos porque fizeram o bem. Parece contraditório, parece um mundo de doido. Mas se você começar a fazer o bem, pode esperar, alguém vai te perseguir. Por isso que os fracos preferem continuar fazendo o mal. Porque parece que o mal não é penalizado e o bem é penalizado. Mas qual que é o terceiro sinal? O que aconteceu com este paralítico? Que o próprio Pedro vai dizer, graças à fé, no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. A presença de Deus traz paz. A presença de Deus nos abre a inteligência para entendermos as Escrituras, entendermos o que Deus está falando. E a presença de Deus é seguida por milagres, por prodígios, por curas, por grandes sinais como este. É sinal da presença de Deus as curas que Ele realiza. É sinal da presença de Deus os milagres que Ele realiza. Mas não adianta pedir sem fé. Não adianta pedir se eu não tenho a paz dentro de mim. Não adianta pedir o milagre, a cura, a libertação, se eu não entendo o que as Escrituras têm me dito. Senão eu vou ficar somente no curandeiro Jesus e não na pessoa de Jesus. O que hoje pode estar acontecendo com muitos que são atraídos somente pelos milagres é porque são cegos e não entendem as Escrituras. E aí Deus não tem como curar. Porque como é que vai acontecer uma cura em mim e eu não receberei aquela cura como uma missão?
Se eu entendo a Escritura, eu entendo inclusive, não somente que a cura ou que a libertação é um grande milagre, mas eu entendo que inclusive a doença é um grande sinal da presença de Deus. A presença real de Deus com aquela mulher que eu encontrei na Sexta-feira Santa, enferma, acamada há mais de 10 anos, foi grande sinal de Deus para mim. Aqui não quero nem dizer o nome, nem sei se ela está me vendo. Mas só para que você entenda. A paz estava acontecendo ali. Na vida dela, ela tinha entendido a palavra de Deus. E o grande milagre aconteceu. De quebrar o coração de pedra de um padre que foi visitá-la. Quer milagre maior do que esse? Nós podemos pensar, mas se ela realmente tinha paz, se ela realmente entende a palavra de Deus, o grande milagre era ela sair andando como este homem paralítico saiu. Mas o grande milagre aconteceu aqui dentro. Ao ver aquela mulher e dizer para mim mesmo, Padre, como você é sem vergonha. Você não tem motivos nenhum de ser uma pessoa entristecida. Você não tem motivo nenhum de dizer, não posso, não quero, porque ela só pode ir para onde a levam. O grande milagre naquela Sexta-feira Santa não aconteceu nela, mas através dela, eu digo com toda a confiança, foi conversão para mim. É sinal da presença de Deus. Inclusive, o meu sofrimento, o teu sofrimento, quando eu tenho a paz interior, quando eu entendo as Escrituras, o meu e o teu sofrimento podem ser sinais de milagres na vida de outros. Você tem Jesus no coração? Vamos ficar em pé. Feche um pouco os teus olhos. Põe a mão no seu coração. E pensa primeiro na paz que te falta. Em quais áreas da tua vida falta a paz? Que te leva muitas vezes a tomar decisões precipitadas. Que te leva muitas vezes a fazer coisas da sua cabeça. Que te leva a cumprir apenas preceitos. Peça a paz de Deus agora. Ele está aqui no meio de nós, nós estamos na missa. Peça a paz ao teu coração. Peça a paz ao teu coração. Peça com sinceridade, peça com fervor. Dai-me a paz, Senhor. Sopra sobre mim a tua paz, como o Senhor soprou sobre os discípulos naquele dia da Páscoa. Dai-me a tua paz, Senhor. Peça isso. Vai dizendo onde falta a paz na sua vida. Vai dizendo onde está faltando a paz na tua família, na tua casa. Mas também você sabe, você tem visto os jornais. Onde é que está faltando a paz no mundo? Peça agora. Peçamos todos juntos. Peçamos a paz que é a presença de Deus no nosso meio. Peça com fervor, peça com fé essa paz. Peça a paz do teu casamento. Peça a paz do Senhor, a paz do ressuscitado na vida dos teus filhos. Na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida dos teus pais, dos teus irmãos. Peça essa paz.
Porque o Senhor quer vir no meio de nós, Ele está no meio de nós. Então peça: Senhor, eu quero sentir essa paz. Dai-me, Senhor, essa paz, a paz do ressuscitado. Senhor, dai-me também a graça de entender o que o Senhor tem me dito. Dai-me, Senhor, a graça de entender o que o Senhor tem falado a mim nos sinais, nas Escrituras, em cada vez que eu leio a palavra de Deus, em cada vez que eu escuto a palavra de Deus. Dai-me a graça, Senhor, de entender. Abre a minha inteligência para que eu entenda, Senhor, para que eu não seja indiferente, para que eu entenda, Senhor, o que o Senhor tem nos dito, o que tem acontecido no mundo, que eu possa ler todas estas coisas com os olhos de Deus. Abre a minha inteligência. Peça: você é inteligente, o Senhor te deu essa faculdade humana, então use dela para fazer o bem. E agora ergue os seus braços o mais alto que você pode e peça agora os grandes sinais, as curas, os milagres, os prodígios. Eu não sei qual é a cura que você precisa hoje, mas o sinal da presença de Deus é acompanhado por curas, por sinais, por milagres, por prodígios. Então erga os seus braços e peça sobre a sua vida, mas também sobre aqueles que você sabe que precisa destes sinais, que precisam destas curas, que precisam destes milagres. Senhor, nós pedimos o milagre da conversão. Senhor, nós te pedimos o milagre deste marido que tem que voltar para casa, desta esposa que tem que voltar para casa. Senhor, pedimos o milagre da libertação deste filho que está nas drogas, desta filha, deste filho que está na prostituição. Senhor, pedimos o teu milagre, porque o Senhor está no meio de nós. E o Senhor venceu o que nos vence. Por isso, Senhor, os teus filhos estão pedindo. E nós aqui também junto com eles, Senhor. O que tem vencido esses filhos, o Senhor já venceu cada uma dessas coisas. Ergue os braços agora e vá soltando a sua voz na linguagem do Espírito, se você já ora assim. Vá soltando a sua voz na linguagem do Espírito e pedindo a Deus essa graça de sair daqui batizado no Espírito Santo. Nós estamos nesse santuário, neste grande centro carismático, como diz o próprio estatuto deste santuário, e pedimos, Senhor, sim, as curas, porque fazem parte dos sinais da tua presença no meio de nós. Pedimos sim, Senhor, a paz. Pedimos sim, Senhor, abre a nossa inteligência para que compreendamos a tua palavra. Vem, Senhor Jesus. Eu sou prisioneiro do mais belo amor do doce Jesus, do meu bem da cruz. E agora sem forças eu sou prisioneiro do mais belo amor do doce Jesus, do meu bem da cruz. Diga bem forte assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua ressurreição. pela tua ressurreição. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Porque o Senhor venceu porque o Senhor venceu o que me vence. o que me vence. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, pela paz que vem de ti. pela paz que vem de ti. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, pelas curas, pelas curas, pelos milagres que o Senhor realizou. pelos milagres que o Senhor realizou. Obrigado, Senhor,
Obrigado, Senhor, por abrir a nossa inteligência por abrir a nossa inteligência a entendermos a tua palavra. a entendermos a tua palavra. Tudo isso isso é sinal que o Senhor está no meio de é nós. sinal que o Senhor está no meio de Muito nós. obrigado, Muito obrigado, meu Senhor meu Senhor e meu Deus. e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!